Olá, irmãos, tudo bem? Então, estamos continuando com esse estudo sobre a doutrina apostólica. O meio de conduta e fé que os irmãos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, os quais compõem a igreja do nosso Senhor Jesus, na qual ele é o cabeça, vão se orientar no seu dia a dia, no trabalho, na faculdade, ao comprar, ao vender, ao decidir se casar, ao decidir ter filhos. Toda a nossa vida vai ser pautada na doutrina apostólica. Atos 2:42. E eles, os primeiros salvos, irmãos, seguiam a doutrina dos apóstolos. Tentaram, hã, pelo tempo, né, foi mais de 4.000 anos tentando seguir a lei de Moisés, eles tentaram ali conciliar, estabelecer, mas os apóstolos logo rechaçaram essa tentativa. Bom, então nós não podemos pôr outro fundamento sobre a vida prática dos cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, qual é o nosso cabeça, qual nos orienta através dos apóstolos, como nós já vimos nos outros vídeos aí, que eles receberam do Senhor para testemunho, poder de ressuscitar mortos, fazer milagres maiores que o próprio Senhor Jesus fez, né, para ninguém questionar a doutrina apostólica. Bom, os apóstolos estavam chegando, no seu fim, iriam morrer como mártires pela causa do evangelho, e eles começam ali, o apóstolo Paulo começa a levantar presbíteros, que são aqueles que vão administrar, as congregações locais, e estes vão zelar pela doutrina apostólica. Deveriam, né, irmãos? Ele já orienta que muitos se levantariam, muitos falsos apóstolos, já desde o tempo dele, né, quanto mais hoje. Bom, então, dentro de cada comunidade cristã, de cada assembleia, em nome do Senhor Jesus, em uma cidade, há um modelo, há uma normativa de condutas ali, de fé e prática, hã, fundamentadas na doutrina apostólica. Mas também é permitido que haja costumes locais, né. Você está numa região muito fria, por exemplo, o tipo de vestimenta lá na Europa, 30 graus abaixo de zero, não vai ser o mesmo tipo de vestimenta num país tropical. Então, se nós pegarmos um avião e formos para a Europa e tivermos um lugar para congregar com os irmãos lá, logo vai ser diferente. E os irmãos vão estabelecendo costumes, né? A doutrina é modéstia e decência. Essa é a doutrina apostólica. Agora, há usos e costumes permitidos pela doutrina apostólica. O Senhor permite, não vai inferir em nada, né, a doutrina apostólica. Bom, vamos ler então aqui 2 Timóteo, capítulo 2. Então o apóstolo Paulo está orientando Timóteo a zelar pela doutrina, né, e no verso de número 15 ele fala a Timóteo: "E que desde criança", Timóteo no caso, "sabe as santas escrituras, que são capazes de te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Toda escritura é dada por inspiração de Deus e proveitosa para a doutrina", ó a doutrina aparecendo aí de novo, "para repreender, para corrigir e para instruir na justiça". Então toda escritura foi dada por Deus, irmãos. Hã, Só que eles só tinham o Velho Testamento. Então o Senhor levanta os apóstolos para trazer continuidade às escrituras. E eles escreveram o Novo Testamento, que é a doutrina apostólica, o Novo Testamento, né. Hã, então o apóstolo Paulo, ele trouxe os assuntos mais práticos do nosso dia a dia. Os demais apóstolos, assuntos mais morais, de cunho moral, né. A cunho moral, a segunda volta do Senhor, a segunda vinda do Senhor Jesus, né. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo: "Toda a escritura é dada por Deus, inspirada e proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça". Lembra que Pedro, 2 Pedro capítulo 3, verso 15 e 16, o apóstolo Pedro diz: "Assim como nosso amado irmão Paulo vos escreveu, conforme a sabedoria que lhe foi dada, como as demais escrituras", ó. Então, as escrituras apostólicas fazem parte do cânon, fazem parte das leis de Deus, da doutrina de Deus para a igreja, cujo há pontos de difícil interpretação, que os indoutos, podemos acrescentar aqui a fala de Pedro, sem adulterá-la, que os falsos apóstolos distorcem para a sua própria perdição.
Então o apóstolo Paulo trouxe alguns assuntos mais difíceis, mas dentro da comunidade tem lá irmãos com dons de mestre, por exemplo, para entender esses assuntos, né? Toda escritura é esperada, irmão. Toda escritura é a doutrina apostólica? Não. Então agora nós vamos fatiar isso. O que nós vamos pegar agora? Nós vamos fazer como uma célula, né? Nós temos uma célula do corpo humano, os biólogos, médicos, quem precisa saber mais do que simplesmente conhecimentos gerais, ele vai dissecar essa célula, vai adentrar ela, passar lá o núcleo da membrana plasmática, vai chegar lá no núcleo, né? Chegar na mitocôndria ali, vai dissecar essa célula e achar o que ele precisa nela, né? E agora nós vamos dissecar a palavra e achar o que nós precisamos dela. Toda escritura é dada pela inspiração de Deus. Então, os escritos dos apóstolos fazem parte das escrituras, e dentro dos escritos apostólicos nós temos a doutrina apostólica. Não é tudo que os apóstolos escreveram doutrina apostólica, não. Tem fatos históricos, tem parábolas, tem um monte de coisa ali. Entendeu, irmãos? Nós guardamos de fé e prática a doutrina dos apóstolos, mas vamos continuar aqui. Toda as escrituras é dada inspirada por Deus e proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Lembra que nós falamos dos fiéis? Para entender a doutrina apostólica, temos que ser fiéis, ter um coração puro, uma consciência sã e uma fé não fingida. Bom, toda a escritura é inspirada por Deus. Então os irmãos podem estar trazendo na reunião dos santos, a doutrina apostólica estabelece como essa reunião da igreja deve acontecer, mas dentro da reunião um irmão pode trazer um princípio, ele pode ler as escrituras, né? A doutrina dos apóstolos, ela estabelece como a igreja deve se reunir no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas de repente o irmão lá traz um salmo, traz um hino, que está escrito nas escrituras, traz um exemplo. Por exemplo, um irmão abre as escrituras e compartilha algo que ele foi inspirado aí nas escrituras. Como, por exemplo, ele compartilha Abraão entregando seu filho Isaque. É doutrina apostólica? Nós temos que pegar o nosso filho? Não, meu nome não é Abraão. E o nome dos meus filhos não são Isaque. Não é para mim esse mandamento. Mas um irmão ali inspirado, ele vai trazer o princípio. Meus irmãos, assim como nosso amado Pai na fé, como o Senhor Jesus disse, assim como ele deu o que Deus pediu para ele, que foi o próprio filho, nós temos que dar o que Deus pede para nós. Às vezes, Deus ele está pedindo que você abandone os jogos. Às vezes, Deus está pedindo que você abandone as séries da Netflix. Eu não sei o que Deus está te pedindo, meus irmãos. O irmão está trazendo um sermão para nós, da comunidade a qual estamos ali. E ele não está ensinando a doutrina apostólica, porque a doutrina apostólica é o estabelecimento das normativas de como um irmão deve se conduzir no dia a dia. Mas ele está trazendo um princípio de fé, usando as escrituras, porque toda a escritura é inspirada por Deus, para, por inspiração do Espírito, nos levar a refletir. O que nós, por exemplo, não está escrito na doutrina dos apóstolos que é pecado olhar série da Netflix, por exemplo, né? Não está escrito isso lá. Mas o Espírito Santo, que nos ama, que habita em nós, está entristecido, porque ali só fala palavrão, tem só sensualidade, etc, né? Então, o Espírito de Deus que está na reunião dos santos, e ele só está nas reuniões de acordo à doutrina apostólica, nas reuniões que não está de acordo, o Espírito Santo não se faz presente no sentido normativo de ensinar aos irmãos, não quer dizer que não está na vida do salvo que ali se encontra, embora o salvo esteja em desobediência quanto à forma correta de se reunir como igreja, mas o Senhor ama aquele irmão salvo nosso ali, mesmo ele estando em desobediência, o Senhor está ali com ele. Mas o Senhor não está naquela reunião para ensinar, o Espírito do Senhor não ensina ali, porque ali está fora da doutrina apostólica. Então o irmão, ele trouxe, verso de número 14, toda a escritura dada por Deus é inspirada por Deus e proveitosa para a doutrina, vírgula, para repreender, para corrigir, para instruir em toda a justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, os irmãos, eles vão ser usados por Deus dentro da doutrina apostólica estabelecida, os ministérios de pastor, mestre, evangelista, irmãos que querem compartilhar, todos podem falar. A doutrina dos apóstolos autoriza todos os irmãos a compartilhar uma palavra. Já numa religião cristã, normalmente não é assim. O pastor já vem com um conteúdo pronto, expositivo, transmite ali para os membros de forma passiva, eles não interagem, e aí eles vão embora com aquele conteúdo, né? Essa não é a forma apostólica de reunirmos ao nome do Senhor Jesus. Está errado, isso é uma outra doutrina inventada por homens, copiada parte do judaísmo, parte do paganismo, né? A forma correta da igreja se reunir é que todos os irmãos, referendados ali pelos irmãos, obviamente, não é um irmão que está chegando agora, mas isso é um outro assunto, né, irmãos, que eu adentro mais para frente. Eu tenho a playlist ali, qual é a verdadeira igreja, no sentido de congregar de acordo à vontade de Deus, a igreja reunida ali, né? Então tem uma playlist só sobre esse assunto. Bom, mas aí o irmão traz a palavra. Então a doutrina dos apóstolos não significa que os irmãos não tenham mais do que os apóstolos trouxeram ali. Toda a palavra de Deus, o Velho Testamento, os Salmos, os profetas, toda a palavra de Deus é apta para nos inspirar, irmãos. A doutrina dos apóstolos é uma continuação, mas nós encontramos inspiração de Deus em toda a palavra. E o irmão ali trouxe algo, falou com outro irmão. Poxa, estou olhando muito a Netflix, ele está falando comigo através do irmão. Então ela inspira para quê? Para nos aperfeiçoar, para sermos fiéis. Lembra que Deus dá a sua doutrina a homens fiéis, como nós lá na playlist, a série sobre a igreja, e como eu falei nos últimos vídeos sobre essa série aqui referente à doutrina apostólica, o Senhor dá a sua palavra a homens fiéis. Então toda a palavra ela é apta, irmãos. Às vezes algum irmão traz ali algum salmo, algum hino, e a inspiração que ele está, às vezes não está bem de acordo com o contexto ali, que não é o caso em questão, não tem problema. O Espírito Santo pode ali usar o irmão. Claro que isso abre mais para muitos irmãos carnais, etc., falsos apóstolos, trazer uma série de heresias e mentiras. Por exemplo, João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Tá vendo, irmãos? Deus quer prosperar você, quer te dar riqueza, né? Vida abundante, ele veio. Não aceite ser cauda, seja cabeça. Não tem nada a ver, irmãos, não tem nada a ver. Esse texto, ele está dizendo que o Senhor Jesus veio nos dar vida abundante. Por quê? Porque a nossa vida estava limitada. Nós viveríamos aqui 10, 20, 50, 60, 70, 80 anos, depois nossa vida terminaria, ela não era abundante. Por quê? Porque nós iríamos para o inferno, nós estávamos separados de Deus. Vida abundante é porque nós vamos viver para toda a eternidade. Ele veio nos dar vida abundante para toda a eternidade. Tem nada a ver com prosperidade esse texto aí, irmãos, então a gente tem que tomar cuidado. Mas isso os irmãos que andam em espírito, eles vão saber discernir e vão chamar o irmão num canto lá. Ó, irmão, o irmão trouxe as escrituras e o irmão fez uma exposição das escrituras que não está correta, né? Então, não foi o Espírito do Senhor que trouxe esse entendimento para nós. Foi as emoções do irmão. Mas tudo bem, a gente entende que o irmão estava bem intencionado, não fez maldade, mas o irmão deve esperar para compartilhar a palavra. Esperar o irmão ter mais amadurecimento do Senhor para começar a discernir quando é as suas emoções e quando é o Espírito Santo falando com a comunidade, falando com a igreja. E o irmão, humildemente, ele vai aceitar e vai agradecer. Mas ele não deve ser exortado na frente dos outros, ele deve ser ensinado em particular, irmãos, em particular, porque ele é um bebê na fé ainda, né? Ele está aprendendo as coisas do Senhor. Se ele endurecer o coração, Deus vai tratar com ele então. Então fica aí, irmãos, mais um compartilhamento sobre a doutrina dos apóstolos, que agora Timóteo, ele vai dar continuidade, vai ensinar ali os presbíteros a zelar, a guardar, a proteger a doutrina dos apóstolos.